Graça e paz e misericórdia. Sabe, nossas vidas, Hebreus capítulo 5. Chegamos ao capítulo 5. Hoje, versículos 1 a 4. Hebreus capítulo 5, versículos de 1 a 4. Irmãos que puderem, a gente pode ler juntos os 4 versículos. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de conmover-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto corpo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, e não quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. Eu sumo sacerdote. Obrigado que o Senhor proveu um cargo aqui na terra de mediação entre os homens e Deus, a favor dos homens. Nós que não merecíamos, que nós merecíamos de fato era o lago de fogo, a perdição por toda a eternidade. Mas o Senhor proveu um sumo sacerdote, tomado dentre os homens, a favor dos homens. Obrigado, Senhor, por esse nosso grande sumo sacerdote. Nós seremos eternamente gratos, Senhor, pelo teu sacerdote, pela tua intercessão, por estar comparecendo nesse momento agora, diante de Deus, a favor de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Hoje nós somos os teus sacerdotes da nova aliança. Amém. Ensina-nos, ajuda-nos, orienta-nos, guia-nos, Senhor, a sermos sacerdotes também a favor dos homens. Para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja visto e para que mais almas, mais pessoas possam se aproximar de Deus. Louvamos a Ti em nome de Jesus. Amados irmãos, o capítulo 4 de Hebreus terminou de uma maneira gloriosa, né? Terminou de uma maneira bastante encorajadora para quem está em uma carreira cristã como nós estamos, para quem está em uma jornada de deserto como nós estamos. Sim. E em qualquer deserto, há situações de bastante calor em nossas vidas. Talvez eu e você tenhamos tido situações de bastante calor na nossa semana. E não são apenas situações de calor que existem no deserto, mas também situações de falta de recursos, situações de aperto, amargura de espírito. Dentre tantas outras questões, dentre tantas outras circunstâncias que fazem parte da nossa jornada. Todas elas fazem parte da nossa jornada cristã. Mas Deus nos proveu para essa jornada algo chamado trono da graça. Amém. Como nós vimos no versículo 16 do capítulo 4. O versículo diz: acheguemos confiadamente. Bom, esse é um versículo que não dá vontade de cansar de ficar lendo ele. Não dá vontade de cansar de ficar repetindo ele. É uma vontade constante de ficar lendo esse versículo. Porque, irmãos, nós nos achegamos de fato esse trono da graça pela palavra de Deus. Acheguemos confiadamente. Irmãos, foi o próprio Senhor, foi Deus mesmo, quem tornou possível para nós nos achegarmos a esse trono da graça. Se não fosse a mediação dele, nós não conseguiríamos nem ter confiança, nem nos achegar a esse trono da graça. Então nós nos achegamos com confiança.
nos achegamos com confiança. Por quê? Porque nós não estamos baseados nos nossos méritos, tampouco nas nossas obras, mas nos méritos perfeitos de Jesus Cristo. Amém. Os méritos perfeitos daquele que tem natureza humana e natureza divina. É por isso que nós não podemos ter receio nenhum. Nós não temos medo, receio, hesitação de nos achegar ao trono da graça. É um bendito lugar que Deus proveu para todos aqueles que estão no deserto da jornada cristã. Esse lugar, trono da graça, não é como se prega aí no cristianismo institucionalizado, cristianismo nominal, que é um lugar para o incrédulo chegar a Deus para receber salvação, a salvação inicial. A Epístola aos Hebreus deixa muito claro que o assunto aqui é todo ele para aqueles, todos aqueles que já foram salvos. E não faz sentido um crente que já foi salvo se achegar novamente ao trono para ser salvo. Não faz sentido. Então, como nós vimos aqui em Hebreus e nas semanas anteriores, 2 semanas atrás que nós vimos essa palavra, nós nos achegamos ao trono da graça, não é para receber salvação, mas é para receber o suprimento necessário para a jornada cristã. Então, nós podemos nos perguntar, quando é o momento que nós devemos nos achegar ao trono da graça? O próprio texto do versículo 16 diz que é na ocasião oportuna. É na ocasião oportuna. Então, como já foi compartilhado até dentro do meio de nós, aqui, só recapitulando, há uma bela figura desse trono da graça no Antigo Testamento. Então, 1 Samuel 22, de 1 a 2. 1 Samuel 22, de 1 a 2. Não precisa os irmãos abrirem, não. Eu vou ler rapidamente. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem em endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Então, Davi, nós sabemos, ele já havia sido ungido o futuro rei de Israel pelas mãos do profeta Samuel. Mas Davi ainda não exercia o seu reinado em Israel quando esse incidente da caverna de Adulão aconteceu. Davi ainda não era rei sobre Israel. Era ungido rei, mas não era rei em exercício. E nós podemos nos perguntar, de alguma forma, por que Deus unge reis? Para que eles vão exercer reinado só depois. Então, por que Deus permitiu que Davi fosse ungido rei, se ele não podia logo exercer o seu reinado sobre Israel? Davi teria de ficar esperando. E não só isso, não só esperar, mas sendo perseguido pelo rei em exercício, Saul. Davi aqui, nessa figura, é uma figura de Cristo, uma figura do Senhor Jesus, que foi ungido com óleo de alegria, mais do que todos os companheiros. Os reinos do mundo todo lhe pertencem ao Senhor Jesus. Mas a semelhança de Davi, o Senhor Jesus ainda não exerce o seu reinado sobre os reinos desse mundo. E Hebreus nos diz que o Senhor Jesus está assentado à direita da majestade nas alturas, aguardando até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele, o Senhor Jesus, está lá nos céus como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Há alguma dúvida disso? Ele intercede por nós. Nesse exato momento, ele está diante de Deus, intercedendo por nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, porque a intercessão do nosso Senhor não falha. Essa intercessão não falha. As nossas orações podem, mas a dele não. Cristo, ele é o cabeça da igreja. E uma cabeça, como qualquer outra cabeça, ela não vive isolada, ela tem um corpo. Como qualquer corpo tem uma cabeça.
E a cabeça, nós sabemos, a cabeça do corpo de Cristo, que é Cristo, está no céu. Cristo está no céu. Cristo literal, Cristo físico, está no céu. Existe um homem como nós, assentado de Deus. Mas o corpo? Cristo, a cabeça está no céu, mas o corpo, onde está? Onde está o corpo de Cristo? O corpo de Cristo está tanto nos céus, como também na terra. Efésios nos diz que ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar. O fato inequívoco da palavra de Deus. Estamos assentados, estamos nos céus, estamos nas regiões celestiais. O texto de Colossenses diz que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Cristo. Cristo está no céu, nossa vida está oculta com Ele. Estamos nos céus, louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, ao mesmo tempo nós estamos aqui na terra. Estamos aqui na terra, gemendo em nosso corpo mortal, como toda a criação. Nós gememos em nosso corpo mortal. Nós estamos aqui na terra também. Por isso que a igreja é um mistério. A igreja é um mistério. Porque ela está tanto no céu como na terra. E o nosso Senhor Jesus, ele, louvado seja o Senhor por isso, ele intercede por nós. Intercede para que, nesses nossos dias, em nossa carne mortal, nós não desfalecemos, mas para que nós nos encorajemos. E hoje, essa palavra de hoje vai falar bastante sobre o sumo sacerdote. E as qualificações do sumo sacerdote. Então, é precioso nós vemos o exemplo do nosso grande sumo sacerdote. E fazemos aplicações para nós, porque todos nós somos sacerdotes na nova aliança, diferente da antiga aliança. Mas voltando ao exemplo de Davi, que a gente estava falando, Davi estava sendo perseguido por Saul. E Saul é uma figura maligna que persegue Davi como uma figura de Satanás perseguindo o corpo de Cristo que está na terra. Nós estamos na terra, Satanás ele não pode atingir diretamente a Cristo. Então, como Satanás faz para perseguir? Nos perseguir. Nós, como o corpo de Cristo, se nós atendermos o convite de Hebreus, nós chegarmos confiadamente ao trono da graça, é como se nós fôssemos aqueles de Israel que acreditaram em Davi contra toda esperança. Contra toda e qualquer esperança. Quando tudo se mostrava um cenário contrário ao reinado de Davi, tudo parecia dizer que Davi ia morrer, que Saul ia conseguir matar Davi. O rei Saul está lá no palácio, Davi está numa caverna. E Saul perseguia o exército. Davi estava com uma minoria. O exército de Saul tinha armadura. Davi não tinha armadura. Não tinha, às vezes, sequer alimento, falta de recursos, dificuldade, aqueles que estavam com Davi. Quando tudo parecia dizer que aqueles que se ajuntavam a Davi eram um grupo até de rebeldes, a ordem existente. Em Israel, a ordem existente era Saul, o reinado de Saul. E Davi era tido como um rebelde. Não é assim no mundo hoje. Quem é o príncipe desse mundo hoje? Satanás. É o príncipe que atua na potestade do Pai. E a ordem existente desse mundo é uma ordem que está debaixo da autoridade de Satanás. As pessoas estão sob a autoridade de Satanás. Então, irmão, ser crente, um crente raiz, crente que segue a Bíblia, é você ser considerado um rebelde. Se você é um crente e o mundo dá as mãos para você, você não está sendo crente de verdade. Então, aqueles que se ajuntaram a Davi na caverna, eles foram considerados rebeldes ao existente do rei Saul. Então, irmãos, nós que somos corpo de Cristo, nós que cremos em Jesus, nós não cremos nele apenas como nosso Salvador.
Jesus não é apenas o nosso Salvador, mas nós cremos que Jesus também é o nosso Rei. Assim como aqueles que se achegaram ao tabernáculo de Adão, criam que Davi era já o seu rei. Então, ainda que nos dias de hoje, amados irmãos, nós olhemos os nossos olhos da carne e vemos os cristãos sendo perseguidos lá fora, principalmente no cenário da igreja, em países como o mais oriental. Fora aqui também no Ocidente existe a perseguição. Existem diferentes tipos de perseguição. Mas o que nós vemos é os cristãos sendo perseguidos e até mortos. E ainda que Satanás seja o príncipe desse mundo, ainda que os seres e as pessoas nos altos cargos de poder dos reinos desse mundo sejam em grande parte associados a Satanás. Aqui no nosso país mesmo, existe um dos grandes cargos que tem sido falado aí, entraram dentro da sala dele e havia imagens satânicas dentro da mesa de uma das pessoas que legislam o nosso país. É assim em todos os reinos desse mundo. Aqueles que mandam são associados ao príncipe, porque a ordem vigente hoje é essa, para esse mundo. Então, aquele grupo que se achegou a Davi, se ajuntou a Davi, o texto diz, Davi se fez chefe sobre eles, chefe deles. Assim como todo aquele que se achega ao trono da graça, o Senhor Jesus se faz chefe deles. Esses associados a Davi, os mais achegados a Davi, se tornaram no futuro, quando Davi por fim exerceu o seu reinado sobre Israel, eles partilharam do governo, juntamente com Davi, no reino de Davi. Outra figura para nós, isso. E Jesus é filho de Davi. Mas, outra coisa interessante desse exemplo é que se ajuntaram a Davi apenas 400. Não foi todo Israel, foi apenas uma família, 400 homens. Isso também é uma figura que nos mostra que não é toda a igreja que atende esse convite de se achegar junto ao trono da graça. Há muitos cristãos que não têm confiança, porque não conhecem de maneira correta a obra da cruz. Se conhecessem de maneira correta a obra da cruz, teriam confiança e se achegariam ao trono da graça. Mas não são todos os crentes que conhecem a obra da cruz, por mais que salvos. Creram que Jesus é seu Salvador, mas devido ao fato de não conhecerem essa obra, não conhecerem esse sumo sacerdote, não têm confiança, não se achegam ao trono da graça e não recebem o suprimento necessário para a jornada. Quando chega a dificuldade da jornada, murmuram, lamentam, se enchem de incredulidade, assim como foi Israel no deserto. Então não é toda a igreja que se ajuda. Então existe um convite para nós. E esse convite vai estar disponível até o fim da nossa carreira cristã, para chegarmos completamente junto ao trono da graça. Nas ocasiões oportunas que aparecem, que surgem na nossa jornada cristã. Então, irmãos, assim como foram apenas 400 homens que chegaram a Davi, não todos, também não serão todos os crentes que vão reinar com Cristo na era vindoura. A palavra da semana passada falou muito claramente isso para nós. Por isso, irmãos, hoje existem momentos de calor na nossa vida, como diz o texto de Tiago, é motivo de passardes por provações. Há momentos de calor, podemos recorrer ao trono da graça. É falta de recurso, meu, seu problema, recorra ao trono da graça. É situação de aperto, está disponível da graça. Lá nós encontramos o nosso sumo sacerdote, nos dando misericórdia. Todo aquele que vai ao trono da graça recebe misericórdia. E lá podemos encontrar, achar graça. Graça, a graça necessária. Ocasiões não nos faltam. Sempre vai haver ocasiões. O tempo de nós chegarmos ao trono da graça é hoje. O tempo que se chama hoje. Porque na era vindoura,
vindoura, no período do milênio, o trono de Jesus será um trono de justiça. Será um trono de justiça. Então, totalmente ligado a esse assunto do capítulo 4 de Hebreus, está o capítulo 5. O capítulo 4, versículos 14 a 16, já introduziu o assunto do sumo sacerdócio, do sacerdócio. Nos foi introduzido esse assunto lá. E esse capítulo 5, que nós lemos esses 4 versículos, o assunto ele prossegue. É uma continuidade do capítulo 4, do capítulo 5 aqui. Ele prossegue descrevendo o sumo sacerdote e as suas funções. O que um sumo sacerdote é e faz? Está descrito aqui. Irmãos, mas trazendo já para o lado da aplicação dessa palavra, por que o assunto do sacerdócio é importante para nós? Por que é importante para nós o assunto do sacerdócio? Porque nós já somos sacerdotes da nova aliança. E nós também, se formos vencedores, participarmos da primeira ressurreição, seremos sacerdotes na era vindoura. Seremos lá também. Somos sacerdotes nessa era atual de trevas e também o seremos na era vindoura do milênio. Portanto, se nós, aqui, nos dias de hoje, no tempo que se chama hoje, nós não sequer se interessamos ao saber qual é a nossa função aqui hoje, e também na era vindoura, irmãos, que sentido vai fazer a gente participar da era vindoura? Se a gente não exerce o nosso sacerdócio aqui, que função vai restar para nós lá? Uma coisa se conecta com a outra, uma era se conecta com a outra. Então, se nós não exercermos o nosso sacerdócio aqui, no dia do tempo que se chama hoje, não vai fazer sentido a gente exercer sacerdócio lá. E aí, o lógico e óbvio é nós ficarmos de fora. Por isso que o assunto do sacerdote e do sacerdócio cresce com importância. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Se irmãos quiserem abrir, Apocalipse 20, 6. O versículo até que foi lido semana passada. Eu vou ler aqui por causa do tempo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Esse texto nos diz que feliz, bem-aventurado, significa feliz. Irmãos, e põe feliz nisso. É muita felicidade participar disso aqui. É aquele que participa da primeira ressurreição. Esse texto de Apocalipse 26 também diz que esse que participa da primeira ressurreição é santo. Santo porque se santificou. Santo porque se separou daquilo que é comum. É isso que significa santificação. Se separar daquilo que é comum. Se separar para o uso especial de Deus. Viver uma vida no sagrado. Viver uma vida baseada nas coisas sagradas. Aquilo que é coisas de Deus. Não coisas comuns. Não coisas que todos participam. Apocalipse 26 também diz que sobre esses aqui, a segunda morte não tem autoridade. Porque eles vivem em corpos glorificados. Corpos que ressuscitam para nunca mais morrer. Corpos indestrutíveis. A morte é obrigada a ignorá-los. Pois não exerce autoridade alguma sobre eles. Não existe nada neles sujeito ao poder da morte. Serão esses que serão sacerdotes de Deus, não somente de Deus Pai, mas também de Cristo Filho. Porque esse versículo de Apocalipse 26 diz que, além de sacerdotes, eles também serão reis. E o tempo determinado para o exercício dessas funções, tanto de sacerdócio como de reinado. É um tempo de 1000 anos, um milênio. Mas lembremos que esse versículo 6 de Apocalipse 20, primeiro fala que
que vem a função de sacerdote. Não o reinado primeiro, mas primeiro sacerdócio, depois reinado. Então, irmãos, isso estabelece um princípio para nós temos visto isso claramente aqui em Hebreus. Cristo ainda não reina sobre os reinos deste mundo, mas ele reinará. Nós cremos e sabemos disso pela palavra de Deus. Durante um período em que ele ainda não reina sobre os reinos deste mundo, ele já exerce a função de sacerdote daqueles que se achegam a ele. Ele já é nosso sacerdote. O nosso grande sumo sacerdote. Irmãos, isso é um princípio glorioso da palavra de Deus. Esse princípio, exemplo, está diante de nós hoje. Só reina sobre as pessoas aqueles que se identificam com elas, que se compadecem delas e que se sacrificam por elas. Assim como o Senhor Jesus fez e faz. Ele vive hoje para interceder por nós. Ele viveu uma vida toda pelas pessoas. O Senhor orou ao Pai João 17, a favor deles, eu me santifico. Pai, santifique-nos na verdade. Tua palavra é verdade. Então, o Senhor viveu uma vida totalmente para os outros. Assim também deve ser a nossa vida. Se quisermos entrar nela, eu creio que todos nós queremos. Então, irmãos, isso é glorioso. Então, agora nós vamos entrar no conteúdo dos versículos aqui de Hebreus e a aplicação da palavra já está dando aqui. O princípio já foi estabelecido aqui. Então, quando nós lemos essas passagens, nós podemos, nós mesmos, pedir ao Senhor que aplique essas palavras nos nossos corações. Porque, por mais que a primeira camada desses 4 versículos aqui de Hebreus 5 estejam fazendo referência a Cristo e ao seu sumo sacerdócio, sendo comparado a Arão, e o sumo sacerdócio de Arão, na segunda camada, uma camada mais profunda, nós conseguimos olhar para Cristo e o seu sacerdócio e aplicar esse modelo de sacerdócio para o nosso sacerdócio. Aplicar o exemplo de Cristo para a nossa vida hoje. Como nós temos exercido o nosso sacerdócio? Então, basicamente, irmãos, esses 4 versículos aqui de Hebreus que nós lemos vão nos mostrar 6 qualificações essenciais ao sumo sacerdote. 4 versículos que falam de 6 qualificações ao sumo sacerdote. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, o versículo 1, ele já começa nos dizendo algo que é comum a todo sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote tem isso comum. O texto não abre mão para exceções aqui. A palavra todo confirma isso. Todo sumo sacerdote. Tem alguma exceção do sumo sacerdote? Não. Todo sumo sacerdote. De onde o sumo sacerdote é tomado? Deus. É de Júpiter? É de Saturno? Dos anjos? Dos arcanjos? Querubins? Serafins? Não. É de uma nação específica da Terra? Também não. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Todo sumo sacerdote, o texto diz, é tomado dentre os homens. Não diz nem que é de Israel, nem do Brasil, é tomado dentre os homens. Irmãos, isso aqui nos revela um grande Deus. O texto de Hebreus não diz que o sumo sacerdote é tomado dos filhos de Israel, mas dos homens para os homens. Porque quando nós falamos de sacerdócio, isso não se limita a uma nação, mas a toda a humanidade. Toda a humanidade. Sacerdócio é assunto para a humanidade. A necessidade do ofício de sacerdote originou-se aonde? Na pecaminosidade do homem e também na santidade de Deus.
Deus é santo. Deus não tolera o pecado. O pecado é algo que dá motivo de Deus se irar, se indignar. O pecado acende a cólera de Deus. Por isso precisa de sacerdócio. Sacerdócio. Porque o homem é pecador e porque Deus é santo. Então, um sacerdote é alguém designado para ficar entre Deus e os pecadores, para levar as comunicações de Deus aos homens e levar as ofertas dos homens para Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa! Que ofício lindo! É um serviço especial do sacerdote, apaziguar a justa ira de Deus contra o pecado e para obter o favor de Deus para os homens. Portanto, onde há pecado, há necessidade de sacerdócio. E onde há necessidade de comunicação de Deus com os homens, há necessidade de sacerdócio. Por conta do pecado do homem, Deus não podia se comunicar diretamente mais com ele. Então, precisou de sacerdote, um mediador. Então, os sacerdotes, eles são os comunicadores, os mediadores, aqueles que fazem uma ponte entre Deus e os homens. O pecado na raça humana não começou no dia de Adão. Não começou com Adão, mas nos dias de Adão. E é por isso que, muito antes do chamado de Arão para ser sacerdote, já havia sacerdotes do Deus Altíssimo, como, por exemplo, foi Abel. Abel, que fez uma oferta agradável. Abel fez uma oferta agradável. Noé, quando saiu da arca, ofereceu holocaustos ao Senhor. Irmãos, quando nós olhamos um pouquinho mais adiante, nós temos Melquisedeque, rei sacerdote de Salém, e ele carrega o título de sacerdote de Deus Altíssimo. E aí nós vemos Abraão, Isaac, Jacó, também fazendo altares e oferecendo sacrifícios. E por isso eles são exemplos de sacerdócios para aqueles que eles eram mais próximos, bem antes de Arão. Portanto, sacerdócio não é uma questão judaica. Sacerdócio não é uma questão judaica, mas uma questão humana. É uma questão humana. É por isso que o texto de Hebreus diz: tomado dentre os homens. Essa é a primeira qualificação de um sumo sacerdote. Falamos que tem 6. Essa é a primeira: ser tomado dentre os homens. Se não for tomado dentre os homens, não pode ser sacerdote. Não está habilitado para ser sacerdote. Por que isso, irmãos, que aparentemente é algo tão banal, é uma qualificação? Porque se o sacerdote tiver uma natureza diferente daqueles a quem ele serve, não há identificação. Não existe identificação. Se ele tiver uma natureza diferente, não existe possibilidade de compaixão se existir uma natureza diferente. Não existe serviço. Portanto, ele deve ter a mesma natureza daqueles a quem ele serve. Ele deve ter a mesma natureza. Tendo a mesma natureza, a verdadeira comunhão, compreensão e simpatia. Se não tem a mesma natureza, não existe a possibilidade de comunhão, de ter algo em comum. Não vai existir compreensão, porque a natureza é diferente. E não há simpatia, não há empatia. O sacerdote ele não pode ser estranho às partes que ele tem de representar um tribunal, por exemplo. Estão acusando o fulano. Se ele não tem a mesma natureza, ele não vai conseguir representar o representado. Ele tem que ser alguém da mesma raça e da mesma natureza. É por isso que Cristo, nosso sumo sacerdote, não socorre a anjos.
mas a descendência de Abraão. Porque ele não é um anjo. Cristo Jesus não é um anjo. Mas ele socorre a descendência de Abraão, porque Cristo é um homem, humano como nós. Desde Hebreus, capítulo 2, fala, evidentemente, ele não socorre a anjos. Louvado seja o Senhor. Se Cristo fosse um anjo, ele poderia socorrer e fazer mediação para os anjos, sendo o sumo sacerdote para os anjos. Mas ele não assumiu a natureza angélica, mas que amor do Senhor por nós. E Cristo assumiu a natureza humana sem precisar deixar a natureza divina, que ele sempre a possuiu. Ele sempre foi divino, eternamente divino. Portanto, ele tem as duas naturezas, a divina e a humana. E por isso, é de fato o único. Irmãos, não existe outro. Não há outro apto para ser criador da humanidade. Todas as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios feitos por todos antes dele apontavam para a única oferta dele, a oferta perfeita de Deus. Então vamos para a segunda qualificação agora do sumo sacerdote. Está aqui no versículo 1 ainda. A segunda é que ele é constituído nas coisas concernentes a Deus. Constituído nas coisas concernentes a Deus. Vamos abrir um parênteses aqui. A palavra designado seria a melhor tradução em lugar de constituído. Tá? Algumas versões trazem ainda erradamente o termo ordenado. Em vez de constituído, ordenado. O sentido aqui é designado, uma designação, não uma ordenação ou a palavra constituído. Por que algumas versões mais modernas, a partir ali da Idade Média, colocaram o termo ordenado? Para tentar, infelizmente, validar um suposto sacerdócio institucional, clerical, defendendo uma divisão dentro da igreja de clérigos e leigos. Clérigos e leigos, como se fosse uma espécie, um tipo de sacerdócio limitado, apenas para uma classe de crentes especiais. Isso é contrário ao ensino do Novo Testamento, que diz em alto e bom som que todos os crentes são sacerdotes. Todos os crentes são sacerdotes. Não existe irmão especial. Não existe irmão melhor do que o outro. Todo irmão é sacerdote. Aquele que fala, aqueles que ouvem, padecem dos mesmos pecados e fraquezas. Nós somos seres humanos. Todos nós somos sacerdotes. Podemos ter dons diferentes, mas todos nós somos sacerdotes. Amém. Não existe uma classe com dons, uma classe que serve e outra classe que não serve. Uma classe que não tem dons na igreja. Isso não existe. Então, irmãos, referências tem uns bons para dizer que todos os crentes são sacerdotes. Vou citar 3 delas. Apocalipse 1:6. E nos constituiu o reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse 1:6 diz isso. Então, irmãos, nós já somos sacerdotes. Diferente da antiga aliança, onde apenas uma tribo era sacerdote. Tribo de Levi. No Novo Testamento, todos os crentes são sacerdotes. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda em 1 Pedro 2,5, 1 Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras que vives, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não tem clérigos e leigos, mas apenas crentes, todos sacerdotes. Deus odeia a obra dos nicolaítas. Em Apocalipse 2, Deus falando à igreja em Éfeso, Deus diz que ele odeia a obra dos nicolaítas. Fecha um parênteses aqui. Então, o sacerdote, estamos na segunda qualificação do sacerdote, constituído nas coisas concernentes a Deus. O texto não descreve quais coisas são essas, mas a ideia do texto aqui é trazer quem tem relação com as coisas. Algo concernente, segundo os dicionários, é algo que tem relação, algo ligado, ou algo associado a algo ou alguém. Então, o sacerdote, como vimos, primeiramente ele é um ser humano, de natureza humana, mas ele mexe, ele se envolve com coisas de outra natureza. Percebam? Coisas de natureza divina, coisas santas, coisas santíssimas, coisas de uma natureza que não se corrompeu, coisas de uma natureza que abomina qualquer tipo de pecado, coisas que entendem o pecado como abominável, coisas que entendem o pecado como algo que merece a justa ira e punição de Deus. É com isso que o sacerdote mexe, com coisas santas. Por mais que ele seja um ser humano, ele mexe com coisas de natureza divina. Essas coisas estão ligadas diretamente a Deus. Por isso nós entendemos o temor relacionado a essas coisas. Existe temor nas coisas santas. E o texto continua com a frase, a favor dos homens. Oh, irmãos, que frase maravilhosa. Para que é o sacerdócio? Ele mexe com coisas divinas, a favor dos homens. Então, embora esse sacerdote mexa com coisas de outra natureza, coisas que são santíssimas, ele continua vitalmente associado aos homens. Esse sacerdote só mexe com coisas santas para extrair delas, extrair dessas coisas santas o benefício para os homens. Amém. Os favorecidos com o trabalho do sacerdote não são os anjos, mas os homens. A favor dos homens. O texto não diz que é a favor dos anjos, é a favor dos homens. Essa é a segunda qualificação. A terceira qualificação do sacerdote está na continuação do texto. Para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Irmãos, medita nesse texto um pouquinho. É interessante. Esse texto aqui é tremendo. Pois nos mostra dois tipos de oferta. Uma oferta positiva e outra oferta negativa. Dons é uma oferta positiva. E sacrifícios pelos pecados, uma oferta que lida com coisas negativas. Das duas ofertas, qual das duas tem prioridade? Os dons. Os dons têm prioridade. Pois, irmãos, veja que fato tremendo. Quando você estuda as Sagradas Escrituras, você percebe que anjos e homens ofereceram a Deus dádivas de amor e gratidão antes que o pecado entrasse. Antes que o pecado entrasse, já existia essa oferta positiva. Os anjos e os homens já ofereciam dons a Deus. Ofertas de gratidão. Sacrifícios de amor. Irmãos, isso é tremendo. Antes que o pecado entrasse. E anjos não caídos e homens redimidos continuarão a fazê-lo para sempre, por todo o sempre.
Depois que o Filho de Deus tiver reconciliado o céu e a terra com Deus, tendo removido o pecado. Então, essa oferta positiva vai continuar existindo por todo sempre. Os homens e os anjos, por todo sempre, continuarão oferecendo a Deus os seus dons, como ofertas positivas. Então, essa prioridade dos dons acima dos sacrifícios pelos pecados, irmãos, um textinho curto das Escrituras, mas que texto maravilhoso. Foi reconhecida por aquele escriba perspicaz nos dias do Senhor Jesus na carne. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Esse é o texto completo, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 12, 28 a 34. Não é sempre que o Senhor batia nos escribas. Teve um escriba aqui que foi elogiado pelo Senhor. Eu vou ler aqui os versículos 33 e 34 dessa passagem. Esse escriba perspicaz, ele reconheceu isso. Ele reconheceu essa prioridade dos dons acima dos sacrifícios pelo pecado. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 33 e 34. Esse escriba falando ao Senhor Jesus. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Versículo 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Mas veja que texto tremendo. Que texto tremendo. O Senhor Jesus fala para ele no contexto do reino, aquele escriba perspicaz entendeu que oferecer os dons a Deus, essa oferta positiva, é algo superior aos sacrifícios pelos pecados. O Senhor Jesus falou para ele: olha, você não está longe do reino de Deus. Você está próximo do reino de Deus. Você tem chance de reinar na era vindoura. Falando para aquele escriba perspicaz. Então, irmãos, o fato dos dons estarem na lista das coisas que o sacerdote oferece nos dá uma pista clara da importância dos nossos dons hoje. Os nossos dons hoje. E também no mundo por vir na era vindoura. Todo crente nascido de novo recebe pelo menos um dom para servir a favor dos homens. Amém, sacerdote? Eu e você recebemos um dom. E pelo menos um. Todos nós recebemos um dom para servir a favor dos homens. Infelizmente, no meio do cristianismo, se utiliza muitas vezes esse dom não para servir a favor dos homens, mas para servir a si mesmo, para se glorificar a si mesmo. Olha o meu dom como é bom. Olha como eu faço acontecer. E se vestem-se muitas vezes como um pavão, né? Como pavão para mostrar as penas uns para os outros no meio do cristianismo. Existem cultos que é apenas para isso. Para um ficar mostrando como o dom dele é melhor do que o outro. E fica-se uma disputa de dons para glorificar a si mesmo. E é por isso que em Mateus 7, muitos daqueles dons que foram utilizados, o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Senhor, mas nós não expulsamos o demônio, não fizemos tais coisas, não. Apartai-vos de mim, vocês que não tiveram intimidade comigo quando vocês fizeram essas obras. Vocês fizeram para vocês, não foi para mim. Em outras palavras, é isso que o Senhor falou. Mas, irmãos, nós recebemos dons para servir aos homens, para glorificar a Deus. Então, nem todos os crentes, infelizmente, se interessam ou sabem sequer qual é o seu dom. Não buscaram isso em Deus. Pensam que ser crente é, infelizmente, apenas esquentar o banco, esquentar a cadeira. E de preferência aos domingos, né? A cadeira de domingo ela é mais gostosa do que as outras. Ela tem algo especial, a cadeira de domingo. A cadeira dos domingueiros. Isso não é vida cristã. Vida cristã é você servir a Deus
com os seus dons? Servindo aos homens, a favor dos homens. Então, o dom que nós recebemos da parte do Senhor precisa ser utilizado a favor dos homens. Porque o Senhor, um dia, vai pedir que nós prestemos conta do dom que Ele nos deu. Um dia vai haver um acerto de contas. Como, por exemplo, a parábola dos talentos. O que você fez com o dom que eu te entreguei? Senhor, eu embrulhei o dom que o Senhor me deu no lençol, está intacto, está lindinho. Está intacto, bonitinho, da maneira como o Senhor me entregou. Vai para as trevas. Senhor, eu multipliquei esse dom. Olha, Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no rosto do teu Senhor. Então, conforme o texto de 1 Coríntios 12, irmãos, é o Espírito quem distribuiu como diapraz a cada um, individualmente, os dons do corpo de Cristo. O que nós temos feito com nossos dons? O que nós temos feito com o dom que Deus colocou em nós? Timóteo precisou da imposição das mãos do apóstolo Paulo para reavivar o dom de Deus. Que essa assembleia, que a igreja cristã seja um ambiente para que todos os crentes usem os seus dons. Que não haja um ambiente que tolhe o dom dos irmãos. Nós desejamos, nós queremos, nós buscamos que todos os irmãos usem seus dons. Eu preciso do dom do irmão também. Nós precisamos uns dos outros. A edificação do corpo de Cristo é feita com a justa cooperação de cada parte. A mútua cooperação. O dom de cada irmão é importante. Não tem um dom que seja menos importante do que o outro. Não tem um membro que seja menos importante do que o outro. Todos são importantes. Todos. Então, Timóteo ele precisou da imposição de mãos de Paulo para reavivar o dom que Deus quer. Então, muitos crentes se perguntam o que nós faremos na era vindoura do milênio. Eu vou chegar lá, o que eu vou fazer lá? Vou ficar à toa no milênio? Não. O que nós faremos lá será servir a Deus como reis e sacerdotes, usando os mesmos dons que nós temos hoje, irmãos. Usando os mesmos dons que nós temos hoje. O que você faz hoje aqui na igreja e a favor dos homens é o que você vai fazer na era vindoura. Então, a palavra de Deus diz ainda em 1 Coríntios: procurai com zelo os dons espirituais. Procurem com zelo. Procura. É uma busca que todo crente precisa ter. Buscar os dons com zelo. Buscar mais dons. Desenvolver o dom. Entregar na mão dos banqueiros. Para que multipliquem os dons. Essa é a oferta positiva. Mas também existe uma oferta que é negativa, que são os sacrifícios pelos pecados. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado é motivo da justa ira de Deus. Por isso, essas ofertas negativas, elas durarão enquanto houver corrupção e pecado no mundo. Elas, na verdade, só existem por causa do pecado. São ofertas que nasceram por causa do pecado e morrerão quando o pecado deixar de existir. No período do milênio, ainda essas ofertas, sacrifício pelo pecado, também estarão presentes. Israel vai fazer essas ofertas em seu templo para que as nações se aproximem e adorem a Deus na carne. Versículo 2 de Hebreus 5. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, o versículo 2, ele começa trazendo a quarta qualificação do sacerdote. Falamos que são 6. A quarta, ela está relacionada ao estado de espírito do sacerdote. A capacidade do sacerdote de se condoer da humanidade. A natureza humana, ela forma, infelizmente, opiniões rápidas e também severas
sobre os seus semelhantes mortais que falham. Todos nós falhamos. E a nossa natureza, infelizmente, ela está pronta para emitir julgamentos severos sobre os outros. A palavra condoer-se aqui no versículo 2 significa um meio termo entre a ausência de compaixão e a entrega violenta à compaixão. Ela é um meio termo, essa palavra aqui no grego. Então ela implica um exercício de paciência para com seus semelhantes e ao mesmo tempo uma demonstração de sentimento moderado. É o oposto da ira violenta e da completa indiferença. É dessa forma equilibrada que o sumo sacerdote deve se condoer dos que são ignorantes e dos que erram. O sacerdote lida com pessoas. Vamos amar as pessoas. O mundo de hoje nos leva para o oposto disso, né? Nos leva cada vez mais, nos isolarmos mais das pessoas, principalmente aquelas que dão problema, na verdade. E o texto diz que o sacerdote ele lida com pessoas, e ele fala como são essas pessoas. Como elas são? Ignorantes e errantes. Ignorantes e errantes. Todos são assim. Em menor ou em maior grau. Eu sou assim em maior ou menor grau. Sim. Às vezes eu ignoro algo que determinado irmão já passou na jornada cristã. E assim por diante. Ser sacerdote é lidar com gentileza com esse tipo de gente. É esse tipo de gente que o sacerdote lida. Ignorantes e errantes. O escritor de Hebreus ele não afirmou que a obra do sacerdote visava apenas a pecadores bonzinhos, pecadores moderados. E que os demais estariam excluídos. Essas duas palavrinhas aqui, ignorantes e errantes, incluem todos os pecadores, incluindo eu e você. Essas duas palavrinhas aqui aludem a todo tipo de pecados cometidos. Todo tipo de pecados cometidos. Por vontade, eu quis pecar mesmo, ou por omissão. Eu pequei porque eu não sabia. Mas por todos esses, o sacerdote oferece expiação, sacrifício. Então, o primeiro termo aqui, ignorância, ele não traz a ideia de absoluta ignorância, não sabia de nada mesmo, mas de concepção confusa. É isso que o termo grego diz. Ignorância aqui é uma concepção confusa, concepção enganosa, ocasionada justamente pelo pecado. É uma pessoa que não entendeu direito as coisas, porque tinha uma concepção confusa, uma concepção enganosa. E é justamente dessa palavra do grego aqui, a palavra do grego é agnosin, que vem a palavra agnóstico. É dessa palavra que vem a palavra agnóstico. Esses modernos, né, que dizem que não se pode provar a existência de Deus, que ele exista ou que ele não exista, né? Então, esse é o primeiro termo. O segundo termo, os que erram, ele traz a ideia aqui no grego de extraviar-se ou afastar-se do verdadeiro dono. Olha que interessante. Afastar-se do verdadeiro dono ou do caminho certo. Na versão autorizada em inglês, é interessante que aparece o termo os que saíram do caminho. Os que saíram do caminho. E tem o mesmo sentido da frase de Hebreus 3,10, estes sempre erram no coração. É o mesmo sentido. Interessante isso. Esse termo, os que erram, irmãos, também traz a noção de alguém sendo desviado. Veja que interessante isso. Alguém sendo desviado por algum enganador. Algum enganador extraviou aquela pessoa, tirou ela do caminho, fez ela errar. Ou uma influência malévola. Uma influência malévola ou um enganador fez aquela pessoa errar. O Deus dessa era, o texto
bíblico diz que o Deus dessa era é aquele que cega o entendimento. 2 Coríntios 4,4 diz isso. E ainda em 2 Coríntios 11,3, diz que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, há um risco do crente. Que risco é esse? De que seja corrompida a nossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Agora nós precisamos nos perguntar nós mesmos, né? Se quando vemos outros sendo ignorantes ou errantes, nós nos condoemos como sacerdotes, ou a nossa reação é uma reação de altivez, de nariz em pé, né? De queixo em pé, de soberba quanto aos ignorantes e aos errantes. Então, nós não podemos nos considerar superiores aos que são ignorantes, aos que erram, porque também nós somos ignorantes. E por vezes nós também erramos, em maior ou menor grau. E o texto final do versículo nos mostra o porquê que o sacerdote tem de ser moderado em seus sentimentos para com os outros. Qual que é o motivo porque o sacerdote tem que ser moderado em seus sentimentos para com os outros? Tanto os ignorantes como os que erram. Toda a humanidade. Pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Esse é o motivo. Essa é a quinta qualificação do sacerdote. É a quinta qualificação. Se aqueles a quem ele trabalha têm fraquezas, ele mesmo também precisa partilhar dessas fraquezas. O sacerdote conhece por experiência própria. Não foi algo que ele ouviu falar. Puxa, você está rodeado de fraquezas, eu não. Puxa, eu tenho alguma ideia vaga do que você... Não, o sacerdote ele experimenta. Ele conhece por experiência essas mesmas fraquezas. Ele conhece a fraqueza que é inerente à natureza humana. Como homem, o sacerdote tem de ser sensível à sua própria enfermidade. O pecado nos deixou enfermos. E a sua própria necessidade de misericórdia. O sacerdote precisa de misericórdia ele mesmo, porque ele também está rodeado de fraquezas. Tem um irmão, Lindsay, ele diz o seguinte, no comentário dele: a moderação de sentimentos de desprazer contra o pecador é produzida pela consciência de seus próprios pecados. O sacerdote deve habitualmente recordar-se de que é um pecador, como aqueles a favor dos quais ministra. Versículo 3. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. É por essa causa, que causa? Causa no versículo anterior, que acabamos de falar. Por essa razão de que o sacerdote está rodeado de fraquezas, que ele mesmo deve fazer ofertas. É por isso que ele faz ofertas. A palavra deve, aqui nesse versículo, implica dever, obrigação. O sumo sacerdote ele tinha o dever de oferecer sacrifícios, não apenas pelos pecados dos outros, dos ignorantes, dos que erram, mas dos pecados dele mesmo. Por vezes, o sacerdote, por estar envolvido com o serviço sagrado, com coisas da natureza divina, ele poderia se esquecer que ele é também um pecador. Isso é interessante, pois chama a atenção para as imperfeições do sumo sacerdote. Ele poderia, por estar envolvido com o serviço sagrado, esquecer de que ele é um pecador e se achar superiores aos outros aos quais ele ministra. Então, antes que ele pudesse espiar pelos pecados dos outros, veja que padrão maravilhoso, que palavra de Deus mostra para nós, irmãos. Para o nosso sacerdócio. Ele deveria ser lembrado, o sacerdote, de que ele próprio é um pecador, que também precisava do perdão através do sangue expiatório. Se ele tivesse tentado se aproximar do Deus de Israel, sem isso, na antiga aliança, por exemplo, ele próprio teria sido cortado em ira, cortado na ira de Deus. Isso é um alerta, irmãos, para todos os crentes, e especialmente as lideranças cristãs, em geral.
toda a liderança cristã. É um alerta muito claro. Porque, com o passar do tempo, podem se esquecer de que também são pecadores, tão pecadores quanto aqueles que pastoreiam, quanto aqueles que ensinam. É um alerta para nós. Então, um detalhe interessante aqui no versículo 3 é que essa parte final do versículo, ela não se aplica a Jesus. Ali estava falando tudo isso de Arão e também se aplica para nós, no nosso sacerdócio. Mas a parte final desse versículo 3, isso aqui não se aplica a Jesus. Porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, é sem pecado. E por isso ele podia apresentar uma oferta perfeita. E não precisava de sacrifício para si mesmo, como Arão precisava. Cristo foi tomado dentre os homens, é Deus encarnado. Cristo é Deus encarnado. Foi constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Ele media a nossa causa perante Deus, tendo a natureza divina e humana. Cristo oferece tanto dons como sacrifícios ao Pai e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, independente do que sejam e do que fazem, do que fizeram. O Senhor Jesus, ao assumir a natureza humana, esteve rodeado de fraquezas. Nós já vimos isso aqui em Hebreus. O Senhor Jesus teve fome, o Senhor Jesus teve sede, o Senhor Jesus precisava dormir, precisava se vestir. E por conta dos nossos pecados, ele fez uma única oferta, não por si mesmo, mas por nós. Que oferta! Que oferta maravilhosa! Ele fez essa oferta perfeita a Deus. Ele não precisou fazer uma oferta por si mesmo, pois nunca se achou pecado nele. Esse é o nosso grande sumo sacerdote. Versículo 4, aí nós vamos ver a última qualificação do sumo sacerdote. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, irmãos, o chamado de Deus é o único motivo de confiança do sacerdote em seu serviço e do povo servido por ele. É o chamado de Deus, e só isso. Não há qualificação prévia no sacerdote, anterior ao chamado de Deus, em nenhum sacerdote. Não existe qualificação prévia. Não há boa obra alguma no sacerdote, não há feito algum, não existe nada que chame atenção antes do chamado de Deus. Ele é alguém comum antes do chamado de Deus. É um pecador carente da graça. Não existe nada que diferencia o sacerdote do povo. Ambos são pecadores. Os pecadores, os sacerdotes, pecadores da velha aliança, eles gostavam. Tem vários textos que mostram isso, principalmente nos dias do Senhor Jesus. Eles gostavam de marcar sua diferença, a sua grandiosidade, a sua pompa em relação ao povo, e não a sua proximidade com o povo. Eles gostavam de ficar distantes do povo. Cristo fez o contrário, marcando a sua proximidade com o povo. Por isso, o sacerdote não pode tomar para si a honra de ser sacerdote. Porque quem constitui ele foi Deus. Aquilo que aperfeiçoa o sacerdote também é o chamado de Deus. Deus chamou, Deus é a garantia. O chamado de Deus é a garantia. É por isso, irmãos, que ninguém poderia tomar para si, de maneira legítima, essa honra. A honra de se autoconstituir sacerdote. Quem fizesse isso, sofreria o antigo inimigo. O antigo inimigo, sim, Nadab e Abiú, oferecendo fogo estranho. Nós vemos, por exemplo, o rei Uzias em Israel. Teve vários outros que tentaram ser sacerdotes, foram cortados por Deus. Porque só Deus é aquele que tem poder para nomear sacerdotes. O sacerdote, ele não é, como nós vimos, ele não é um político, ele não é um agente social, ele ministra as causas de Deus a favor dos homens. E ele é chamado por Deus. Essa é a última e sexta qualificação do sacerdote. O chamado de Deus. É quem garante que ele será aperfeiçoado. É quem garante
que o serviço dele será bem feito, chamado de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então são essas as 6 qualificações do sacerdote. Dentre elas, assim como os sacerdotes da antiga aliança, a única coisa que nós ficamos de fora é que nós também temos pecado. Os nossos sacrifícios espirituais, eles envolvem pedir perdão pelos pecados. Nós louvamos ao Senhor, né, que nós recorremos ao trono da graça, nós recorremos ao Senhor Jesus, porque Ele fez essa oferta para nós, e nós nos lembramos dessa oferta. Graças ao Senhor por isso. Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu sacerdócio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos constituiu sacerdotes da nova aliança, nos ajuda a exercer os nossos dons no corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Ajuda-nos nessa jornada. O Senhor foi aquele que nos chamou para ser sacerdotes na nova aliança. O Senhor nos constituiu o rei dos sacerdotes. Nos ajuda, Senhor, a, entre nós, cada um exercer o seu sacerdócio, a nos estimularmos mutuamente, a cada um exercer o seu sacerdócio, para que o Senhor seja glorificado, para que os homens possam se achegar a Deus, em nome de Jesus. Amém.